Está no ar mais um Bora Pocar! Comigo, Isa Mendonça. E com eu, Kel Rodrigues, porque aqui é o podcast mais capixaba do estado do Espírito Santo, né, Isa? É isso aí, gente. Olha, hoje nossa convidada é super especial e eu vou abrir aqui um segredo pra vocês. Que mulher ama segredo, vamos combinar? Então fica só entre nós. A mulher chegou e pocou a calça. Porque já chegou pocando, amiga. Ela chegou pro Pode Pocar pocando a calça. Sabe por quê? Porque ela é fisiculturista e outra coisa, foi campeã mundial, treina glúteo, é nutricionista, é psicanalista. Isso. E é Carla Tagliati, seja muito bem-vinda. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência com vocês. Pode falar que eu poquei a calça mesmo vindo pra cá. De tanto treinar o bumbum. Treinei o bumbum direitinho. Já sou fisiculturista aposentada, tá? Hoje só atuo como nutricionista especialista em psicanálise clínica, né, em comportamento. E a gente vai falar de vários fatores que levam a gente comer sem ter fome física também, né? Também. Gente, olha, isso é muito sério, porque nós que somos mulheres, com essa oscilação de hormônio 24 horas por dia e durante o mês inteiro, Verdade. tem momentos, gente, que eu preciso... Eu moro do lado da Bia, ali no centro da praia. Nossa, Então, tentação. eu simplesmente faço o quê? Esses dias, meu marido falou assim, onde você vai? Eu falei, eu vou ali embaixo ver um negócio. Eu já vi que ela foi Não, ver aí comigo. ele pegou, acho que acendeu uma lanterninha e ele foi atrás de mim, mas eu não vi. Aham. Eu tava lá na Bia, em pé, no balcão, comendo um pedaço de torta de E ele te chocolate. E ele me stalkeando? filmando. fez isso não. Fez um stories. Por que acontece isso com a gente? E já era assim, meio do mês, né? Aham. Então, toda essa oscilação hormonal leva a gente a comer mesmo, porque a gente busca na comida, muitas vezes, um conforto, né? A mulher também, ela se prepara, porque durante o período menstrual, ela vai perder muita caloria, vai perder sangue, né? Perder sangue, Ela vai perder vida, né? Então, ela já se prepara. Eu, por exemplo, um dia antes de eu ficar menstruada, eu fico louca, frenética, querendo comer carne vermelha mal passada. Olha só. E doce. Quase um vampiro. Carne vermelha mal meu passada. corpo pedindo ferro, porque... Sim, Ele já sim. sabe, né, que vai perder ferro ali durante aquele período. E o docezinho, porque é um alimento que Alimenta mesmo a que alma. dá energia também pra gente, né? Que é o hormônio do prazer, né? O doce, o chocolate. Serotonina, né? Isso é muito Então, demais, isso daí acaba viciando, né? E tá aí também um grande problema que a gente tem com o sobrepeso, que hoje em dia assola a humanidade aí, é uma pandemia, é justamente porque a gente busca na comida uma alternativa para sanar um buraco que a gente tem dentro, um vazio que a gente tem dentro, né? Então, são vários fatores psicológicos que levam a gente a comer sem ter fome física. Eu não sou defensora de que a comida tem que ser usada só para alimentar seu corpo físico. Não. Porque, como eu falei com vocês, né? Como descendente de italiana, a comida também serve para celebrar momentos. Sim, verdade. Ela serve para aquecer a alma, serve para confraternizar, para compartilhar, né? Mas a gente também não pode usar a comida como uma muleta para suprir outras necessidades que a gente tem, né? E eu confesso que eu já fui essa pessoa que ela falou do doce. Exemplo, após o almoço, eu tinha que comer um doce. Se não tivesse um doce, uma colherzinha de açúcar. Se tivesse, Mentira, gente. era desse Açúcar pura. jeito. Açúcar. Aí Meu também pode ser Deus. uma coisa que é o paladar viciado, tá? Porque assim, quando a gente come uma coisa O açúcar muito vicia salgada, muito, né? Sim. a gente quer comer uma coisa doce depois. Sim. Quando a gente quer comer uma coisa muito doce, a gente quer comer um Uma salgado coisa depois. Aí salgada. pode ser uma coisa até meio que física aí. Só que o físico estimulado muitas vezes vai te levar àquele viciozinho Sim. que as pessoas têm no açúcar, né? Porque ele estimula, né, aquela parte do prazer no cérebro e a gente quer cada vez mais. O grande Mas eu aprendi problema a hackear o bendito do cérebro, ele Isso. engana demais. Engana mesmo, Engana engana mesmo. muito a associar, não o doce, a associar a me permitir o doce em um momento assim de comemoração, por Sim. exemplo, entender que não vai me fazer mal, porque é aquele momento. E eu consegui, de fato, parar de comer o bendito do doce pós-almoço. Tanto que meu sogro lá na Bahia, quando a gente ia almoçar na casa dele, ele já sabia que terminou o almoço, eu tinha que ter um doce, aí ele comprava, que aqui a gente chama de chup-chup, lá a gente chama de brasinha. Ele já comprava. Gente, o gelado chamado de sacolé. Brasinha. Tô falando. Esse eu nunca vi, já tinha escutado sacolé. Sacolé. Não, a gente chama brasinha porque, como é muito gelado, aí esquenta muito os lábios e a língua, aí chama brasinha. Queima, né? Queima. Aí ele deixava no congelador, ele falava que já tá no jeito ali, tá? Outra hora era um chocolate, ou um doce, ou um sorvete. Hoje, graças a Deus, eu entendi, né, que isso não é um comportamento legal. E quando eu me permito,
eu como uma sobremesa. Mas não sou aquela pessoa assim, terminei de comer, eu preciso comer um doce. Não sou mais essa pessoa. Eu posso cortar? Não, claro. Eu sou uma nutricionista que às vezes até sou um pouco contraditória. Por quê? Eu já vi Porque você comendo doce de leite. Doce de leite, pão, eu como o que eu quiser. E eu ensino pro paciente justamente isso. Para ele tem que fazer as pazes com a comida. Sim. Ele pode comer de tudo, não pode comer tudo, nem sempre, nem o tempo inteiro, mas você pode comer de tudo. É lógico que existem alguns alimentos que eu sou completamente contra. Por exemplo? Exemplo, tempero pronto. Caldo quinoa, caldo Maggi. Macarrão instantâneo, macarrão, né? entendi. Que eu Isso adoro, daí mas eu não como não. É gostoso. Mas é bom. Feito pela indústria alimentícia pra gente viciar o nosso paladar e querer cada vez mais e pra dar prazer. Até o cheiro dele é bom. Presta é bom atenção. mesmo. Uma coisa, na natureza não existe de forma natural um alimento que tenha gordura e açúcar junto. Não existe. Ou tem açúcar, fruta, ou tem gordura. Aí, o que a gente fez, né? O avanço tecnológico fez a gente juntar os dois. E aí que mora o perigo, né? Da gente juntar essas duas fontes de energia que são altamente calóricas, sem que a gente tenha evoluído geneticamente para isso. Porque o nosso corpo, geneticamente, a gente é poupador de energia. Quanto mais entra energia, eu tenho que guardar o máximo possível. Por quê? Entendi. Lá, os nossos ancestrais, eles ficavam dias sem comer. Então, a gente não evoluiu geneticamente da mesma forma que a indústria alimentícia evoluiu. Por isso que existem todos esses problemas aí com o excesso de peso no mundo, né? Você faz o jejum intermitente? Já fiz jejum intermitente. O que você acha? Enquanto estratégia para ganho de massa, enquanto estratégia para emagrecimento, tá? Tem muita gente que confunde, acha que ficar muito tempo sem comer vai fazer ele emagrecer. Não, depende da janela que você está fazendo de alimentação e do aporte calórico que você vai consumir depois. Que não adianta eu ficar 16 horas em jejum, sendo que nas outras 8 horas eu vou comer um búfalo. Entendeu? Então. Eu vou passar da minha taxa metabólica basal. E aí você não vai emagrecer. Agora, eu uso muito o jejum para desenvolver meu autoconhecimento e espiritualidade. E são as vezes que eu mais consigo um jejum ou contínuo, de vários dias juntos. Já fiz até de 4 dias, até documentei isso no meu Instagram. Só bebendo água? Só água. 4 dias, e aí eu monitorei meus corpos cetônicos e monitorei minha glicose para que não fosse uma coisa perigosa do ponto de vista fisiológico. Né? E aí a gente tem que pensar também na estratégia do refeed. O que é o refeed? O que você vai comer depois de um período longo de jejum. Mas eu uso o jejum e eu gosto muito do jejum para melhorar minha cognição, para fazer uma renovação das minhas células no corpo, porque isso acontece, a gente força algumas células doentes morrerem com jejum, e a gente tem uma renovação, a gente rejuvenesce com jejum. Né? Então, eu gosto de usar o jejum para essa estratégia, não para emagrecimento, porque a gente pode usar para emagrecimento e para ganho de peso, entendeu? Então, estando em jejum, mas mais por conta dessas questões de âmbito físico, restauração celular e para desenvolvimento de espiritualidade. Eu nunca ouvi essa parte de regeneração celular. Sim, não, isso eu já li a respeito. Eu nunca vi essa parte aí. É bem interessante mesmo saber que você consegue regenerar suas células fazendo um jejum inteligente. Não é um jejum intermitente. Inteligente. Gostei. Não é intermitente. Vamos patentear esse negócio, amiga? Jejum inteligente, não intermitente. Jejum inteligente. E você sabe que também um outro grande problema que as pessoas têm com a alimentação é buscar só apoio físico, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar muita gente falando assim, eu não emagreço porque meu metabolismo é lento. Todo mundo fala isso, muito. Né? Inclusive, meu esposo fala muito sobre isso. Ele fala. Ele fala bem assim, nossa, eu não consigo acompanhar você, a sua alimentação. Porque ele come poucos e fica empanzinado, né? Vamos colocar assim. Eu como o dobro, né? Eu sou uma pedreira. Gosto. E você tá fisicamente bem, sinal que o seu metabolismo não é lento. Não, meu metabolismo tá com 60 anos. Quem falou, Isa? Acabou da metade do negócio. Ela fica me empocando aqui no podcast. Ai, meu Deus. Não, mas meu metabolismo em si, ele é acelerado. Eu tenho que comer realmente, claro, de forma inteligente, que eu aprendi, porque eu fiz um acompanhamento com uma nutricionista. Eu não sou a pessoa que come carboidrato, não. Eu comia muito carboidrato, mas eu não comia proteína. Eu tive que aprender a comer carne. Eu não sou a pessoa que come carne, E eu já frango. sou o contrário. Eu como só carne, se deixar. Pois é, eu e não adoro. pode. Tem que ter equilíbrio. Eu adoro. Tem que ter equilíbrio. Aí,
A proteína vai me dar saciedade, o carboidrato vai me dar energia. Eu já sou uma pessoa As extremamente... pessoas não podem cortar de vez o carboidrato. E né? outra, dá abstinência, tá? Gera abstinência, tá? Gera a gente tem que entender que o equilíbrio é pra tudo na vida, né? Sim. Tanto de nutrientes quanto de atividade física. Qualquer excesso acaba escondendo uma falta, né? Sim. Então, quando a pessoa ou come demais, ou se exercita demais, porque uma coisa que a gente olha muito também é por conta do número, obviamente, de pessoas que são no sobrepeso. Mas também existe o outro lado, que é o da ortorexia, que são aquelas pessoas que são viciadas, né, em só comer alimento saudável, em frequentar a academia neuroticamente, né? Então, isso aí também já é uma doença. Já parte para patologia, já é uma doença. Agora me diz uma coisa, quando você foi campeã mundial, né, de fisiculturismo, e aí eu vendo as suas fotos, vi no Instagram, qual era o seu tipo de alimentação? Como que você fazia? E como ganhar essa massa? Porque eu estou me matando na academia. E eu estou me matando no Pilates, tá vendo? Aí Pilates é idosa. mais tranquilo. Vá achando que é tranquilo. Então, como que foi? Assim, quando eu tava com 31 anos, eu era publicitária, né? E aí eu tava num esquema de trabalho muito forte. Trabalhava até virar a noite para entregar projeto, comia pizza, então tava com sobrepeso. E aí eu comecei a passar mal, comecei a ter arritmia cardíaca, fui num cardiologista, ele me deu um puxão de orelha e falou: você muda de vida agora. Você não chega nem aos 40. Tipo isso. Me deu um puxão de orelha mesmo. E aí eu falei, então eu vou fazer esse treino dessa dieta, que eu era completamente ignorante para qualquer coisa de dieta, treino, né, de atividade física. Eu vou fazer esse treino dessa dieta aqui pra eu emagrecer. Se não der certo também, vou chutar o balde, vou ser gorda pra sempre e dane-se. Vou me aceitar e vou me amar. Porque nas fotos eu vi. Né? É isso mesmo, eu vi lá. E aí, só que o que eu tava fazendo? Eu tava buscando na comida uma opção para sanar minha ansiedade e meu estresse do trabalho. Entendi. A comida era a minha válvula de escape. E aí eu troquei uma obsessão por outra, né? Fui pra atividade física. Eu já fui do 8 a 80 2 vezes na minha vida. Essa primeira vez com 31 anos. Aí eu emagreci em 3 meses, eu emagreci 20 quilos. Aí tinha um coach... Sem tomar remédio. Sem tomar remédio. Só fazendo um negócio que me mandavam, assim, tinha um coach brasileiro, né? Que ele faleceu, coach Bueno. E aí, na época, ele falou, eu quero você no meu time. Porque ele viu que eu tava muito focada. E aí eu comecei a fazer atividade física e treino com ele direitinho, documentava tudo nas redes sociais. E aí do nada ele falou, eu acho que você pode competir. Aí eu falei, então tá bom, vou competir. E aí eu fui. Imagina uma pessoa que nasceu em Colatina, no interior do estado, né? Cresci a vida inteira aqui em Goiabeiras. Depois mudei pra Vila Velha. Fui lá pra Miami competir. Eu fui pra brincar numa farra. Aí quando eu subi no palco... Achando que nem ia ganhar. Não, eu falei, imagina, tinha atleta lá que já era campeã. Tinha atleta competindo comigo que tinha televisão filmando ela. As mulheres tudo falando inglês. Na época eu falava mal e porcamente, entendeu? Aí eu falei assim, vim lá de Colatina, vou subir nesse palco aqui, vou me soltar. E aí fiz o que eu tinha que fazer. Pra vocês terem uma ideia que eu tava tão descomprometida com a competição, era uma coisa pra desafio pessoal, que quando eles me chamaram no palco, eu fiquei assim, ó... Será que sou eu? Eu não sabia que era eu. Eu vou fazer o quê? Eu não sabia que era eu. Aí na hora que eu escutei, aí Carla, né? Aí na hora que eu escutei que era eu comecei a pular, igual uma doida, né? Nem fui na classe. Coisa de brasileiro. Comecei a pular e sacudir e festejar, nem fui na classe. E aí eu disputei isso aí eu já tava com 35 anos. Aí eu disputei a categoria acima de 35 anos. Com 39 mulheres e fiquei em primeiro lugar. Olha que legal. Só que aí na época, o coach que já tinha olho, né, clínico pra isso, virou pra mim e falou assim, você vai competir o aberto também, com as meninas de 20 anos, né? E aí eu fiquei em segundo lugar. Nossa! Olha, e tinham 48. Com as meninas de 20 anos. E tinham 48. Aí eu tenho lá no meu consultório 2 troféuzinhos, assim. E aí eu fui competir, aí eu ganhei o Procard, que é uma carteirinha de atleta profissional, né, que a gente fala. E aí durante os próximos 5 anos, mais ou menos, eu fiquei... 4 anos. Eu fiquei só no circuito profissional. Aí eu competi Mas aí você Londres, não era nutricionista ainda? Não era nutricionista ainda. Aí eu competi em Londres, competi em Atlanta, competi em Miami, competi em Las Vegas, né? E só fazendo por amor ao esporte. E aí muita gente me pedia nas redes sociais, me passa a sua dieta, né? Todo mundo falava isso. Eu falei, não, já que eu tô gostando tanto desse trem, vou estudar. E aí eu fiz essa transição de carreira, com 38 anos eu fui pra faculdade de nutrição, me formei com 42. Só que eu falo que Papai do Céu
não tá de brincadeira, né? Ele, quando a gente se acha muito, ele vai lá e tira o nosso tapete, acorda e vai pra realidade. Aí eu tive um tumor na minha mão, tem aqui até a cicatrizinha aqui, assim, ó. E aí, quando eu tava no auge, desenfreado de competição, levar marmita pra festa, achando que aquilo era normal, sabe? Eu tive esse tumor na mão e aí eu tive que fazer uma cirurgia, tirei o tumor. 15 dias depois eu rompi o tendão, tive que fazer outra cirurgia, fiquei 6 meses incapacitada mesmo, assim, sabe? E aí aquilo tudo me levou para uma outra jornada. Aí eu comecei de novo a buscar na comida. Eu comecei de novo a buscar na comida. Ela lembra que ela falou que ela é 880, dois extremos, isso, né? Esse foi o segundo, exatamente, no caso? Aí eu já tava com problema no meu casamento, querendo separar. Então eu juntei as emoções de ter parado de treinar, de estar estudando, porque eu tava estressada também, que eu queria, porque é diferente você fazer uma faculdade com 40 anos. E aos 40, E eu acho que é muito mais interessante, porque você leva muito mais a sério. E eu queria aprender, eu tinha aquela sede de aprender. Muitas coisas que eu fazia na prática, eu ia aprender lá na teoria, foi o contrário, meu caminho, né? E aí, eu busquei de novo, na comida e na bebida, o refúgio para todas aquelas emoções que eu estava sentindo. Você começou a comer as emoções. Comer as emoções. Tem nutricionista que fala, né? Que tem pessoas que comem as emoções. É isso. E sabe o que é legal? Assim, o que eu vejo que meus pacientes relatam, eu vivi os dois extremos. Porque é muito fácil você chegar num nutricionista que foi magro a vida inteira, que comeu saudável a vida inteira, que não sabe o que é. Não sabe o que é o outro lado. Você tá deprimido, querer comer um pote de sorvete, tomar uma garrafa de vinho sozinho, que eu fiz isso várias vezes. Nossa! Entendeu? Então, eu sei o que é que a paciente passa, né? Então, a gente sabe lidar muito melhor com isso. Eu me coloco no lugar dela e eu sei lidar e eu tento ensinar para ela a reverter essas emoções, né? E aí, o que eu fiz? Aí eu já tava me divorciei, já tava na pandemia, né? Que eu acho que fui até estupim para um monte de gente ou casar de vez ou divorciar. Ou se separar. Verdade. E aí eu me formei. Só que perto de eu me formar, eu falei bem assim, uai, você não tá sendo uma nutricionista de exemplo. Não que eu tinha que ser magra, que não é isso. Mas porque eu não tava usando a comida para me alimentar e para festejar. A seu favor, né? Eu não tava usando a comida para favorecer a minha saúde, muito pelo contrário. O que eu tava fazendo estava prejudicando a minha saúde. Aí eu falei, Carla, de novo, acorda pra vida. Só que eu não fui com a mesma mentalidade. Em vez de ser 8 ou 80, eu falei assim, vamos ficar nos 40? Vamos ficar nos 40? Vamos ficar nos 40? O que eu faço hoje? Aí eu cheguei no meu peso saudável, né? O peso que eu fico feliz. De acordo com o seu tamanho. De acordo com o meu tamanho, de acordo com a minha estrutura física, com a minha idade, né? Sem me comparar. Porque eu acho que o grande problema... Isso é muito importante. O grande problema da mulher hoje, a gente vive uma guerra uma guerra velada, que ou a gente critica ao extremo. A gente pode entrar no perfil, por exemplo, da Graciane Barbosa. Tem um monte de gente criticando. Verdade. Ou a gente critica ao extremo, ou a gente se compara. Qualquer um dos dois está fadado ao fracasso. Verdade. Né? Então, a gente tem que respeitar a nossa fisiologia, o nosso corpo. E a decisão de cada um em si, aquilo que é. Isso, exatamente. Não é que você tem que vestir 38, que você não vai estar saudável, ou que se você vestir 50, você não vai estar saudável. Não. Como que você está feliz? Você está se olhando no espelho e está reconhecendo a pessoa que você foi um dia? Porque é esse entusiasmo que a gente tem que ter a vida inteira. Consigo mesma, o tempo todo. É aquele famoso amar-se. Isso. Me amar, porque ninguém oferece o que não tem. Olha que eu vou ler, pode falar, que eu vou achar uma frase aqui para falar para você. Tá. Ninguém oferece o que não tem, eu costumo dizer isso, né? Ninguém oferece o que não tem. Se você chegou aqui hoje, claro que a gente podia estar com a mesa cheia de frutas aqui para fazer a caráter, né? Pra fingir. Uhum. Mas eu tenho uma água para te oferecer. A água é vida. Lógico, né? Lógico. E se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? A gente só dá aquilo que a gente tem. Exatamente, né? Esse terreno, você precisa realmente regar ele, cuidar dele. Mas olha aqui, gente, ó. Essa frase eu ouvi ontem na palestra, porque tem tudo a ver com isso que você falou. Conheça-te, aceita-te, supera-te. Supera-te. É muito simples. É muito simples, entendeu? E é muito óbvio que precisa ser feito. E faltou aqui, não compara-te. Compara-te. A gente mas Isa, falando sobre essa parte de comparação, hoje, né, a gente estava até conversando nos bastidores com relação às redes sociais, né, como que funcionam as redes sociais.
E uma das minhas especialidades é realmente esse comportamento humano, a cultura digital. Existe, de fato, muita comparação, né? O que você falou é muito importante. Claro que a sua profissão pede que você fisicamente esteja saudável, né? Pede. Isso. Mas a maioria das nutricionistas, assim, não tô falando de todas, mas em regra, elas não viveram, não passaram o que você passou. Você foi uma pessoa gorda, uma mulher gorda, que foi um extremo. Depois se desencadeou outro extremo, depois de um físico bonito, porque fisiculturista é um físico bonito. Aí você se viu no extremo novamente e dentro dessa parte você entendeu o poder da comida. Sim. Tem uma nutricionista que fala, ela nem reside mais no estado, o nome dela é Luana, ela tá na Bahia agora, ela fala que o alimento ele tem que ser seu remédio. Ele precisa ser seu remédio, tanto na parte física quanto na parte psicológica. E o que é interessante a gente saber, assim, né? E o que eu defendo é que nenhum extremo é saudável. Só pra você ter uma ideia, no meu auge de competição, quando eu olho as fotos, quando eu tava com o corpo perfeito, né? Que a pessoa perfeito pra competição em si, né? Eu tinha vergonha de sair de short, que eu achava que eu tinha celulite. Meu Deus você do não céu. faz isso. Não. Olha como que a cabeça da gente é. Nossa. E como que a cabeça da gente é que manda. Verdade. Entendeu? Então, nenhum extremo é saudável. Eu ficava o tempo inteiro falando assim, será que eles estão olhando? Será que eles estão me julgando? E hoje, o que eu penso? Dane-se. Dane-se é o ponto, que ela tá aqui com a calça pocada. E fala exatamente. Dane-se, foda-se, né? E isso daí foi o que que me ensinou. Quem que me ensinou isso? As derrotas que eu tive na vida, entendeu? Entendi. As derrotas, assim, e eu considero derrota, sim. Por exemplo, eu tá no auge da minha performance física, ter que fazer uma cirurgia. Então, isso daí é tudo ensinamento que Deus dá. Sim, com Quando certeza. eu me casei, eu queria que fosse pra sempre. Toda mulher casa, assim. Eu Sim. achava que seria pra sempre. Pra mim também foi uma grande derrota, né? Então, as grandes derrotas que eu tive na vida, os relacionamentos frustrados, essas derrotas físicas, me ensinaram assim, quando a gente tá no fundo do poço, a gente tem duas coisas. Eu podia me vitimizar, como a grande maioria faz. Exatamente. Assim, eu sou uma coitadinha, tenho pena de mim. Ou então assim, o que a vida tá querendo me ensinar? Qual que é a lição que eu tenho que aprender com tem um isso? ditado, né? Você tá no fundo do poço, beba água e suba, minha amiga. Esse negócio de ficar joga a cordinha pra mim, pra me subir. Faz igual Rambo, bota a lama aqui. Bota a lama aqui pra sobe. É isso aí. E uma outra coisa também que eu aprendi nessa jornada toda aí, de desenvolver autoconhecimento, de desenvolver espiritualidade, que a gente tá remando contra a maré. No seguinte ponto. Nós mulheres, né? Aí entra naquela questão também de competição e de comparação. É um dos assuntos que a gente sempre aborda aqui nos nossos episódios. Sim, a gente é muito forte. Se a gente soubesse a força que a gente tem pra uma levantar a outra, uma puxar a outra, uma ensinar a outra, a gente mudava o mundo de uma outra maneira. Não que eu sou contra o movimento feminista, muito pelo contrário, eu tenho só que agradecer a tudo que a mulher conquistou na vida social, os avanços que a gente conquistou, tem muita coisa para conquistar ainda, só que a mulher, ela tem que parar de confundir ser feminista e deixar de ser feminina. Eu também concordo. A gente perdeu muita coisa e a gente está gerando um problema muito grande, porque a mulher, ela quer direitos iguais. Comparar demais também. Tem que ter direitos iguais, obviamente, mas a gente é ninho. A gente não pode querer dar conta de tudo. A gente não pode... Se a gente é mãe, a gente sente falta de ser profissional. Se a gente é profissional, a gente sente falta de ser mãe. E não tem jeito. Se você quer ser tudo, uma coisa vai ficar faltando. Você não vai fazer bem feito. E ela falou uma coisa interessante. Eu não sou mãe ainda, na verdade, eu sou mãe de anjo. Meus bebês moram no céu, né? Eu já perdi 2 bebês. Inclusive, estou investigando o porquê das percas. Mas é isso mesmo. Você é uma excelente profissional, mas você quer ser mãe. Aí, quando você é mãe, você vê que você não vai conseguir dar conta, porque o ser depende exclusivamente de você. Na verdade, corroborando isso daí que você está falando, e você... Eu sou mãe, né? Sou avó, sou profissional, e eu vejo da seguinte maneira. Você consegue ser de tudo um pouquinho. Agora, você não pode exigir a perfeição. Exatamente. Então, a gente, enquanto mulher, tem dia que você tá de saco cheio, tem dia que você não quer limpar a casa, tem dia que você olha pra sua criança ali e fala assim, meu Deus... Me dá paciência, Deus. Me dá paciência. Não tem pede dia não, que você vai olha... testar a boia. Tem dia que você olha pro marido e fala bem assim, ai, cala a boca. E ao mesmo tempo, amanhã você fala, vem cá, tudo eu bem, te amo. Porque a gente é assim. E é preciso a gente, assim...
ter essa noção de que nós mudamos Sim. e que tá tudo bem ser assim. Sim. E o que é interessante também a gente saber, né? Eu não tô falando que eu sou a Madre Teresa de Calcutá, Sim. não, tá, gente? Porque a minha geração foi criada assim, ó. Minha mãe me ensinou, e isso aí eu converso e compartilho com as minhas amigas, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você não pode depender de homem. Eu também fui Eu fui ensinada assim, né? E eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe com 17 anos. E aí a minha mãe, depois de todo o turbilhão, né, de uma série de coisas que eu passei, ela falou bem assim, não, então vai ter a criança, só que você vai estudar e vai trabalhar para sustentar, né? Então É como se fosse até uma punição. como se fosse eu uma falhei punição. também, porque eu não pude ser mãe, mas foi a forma que eu fui ensinada, era o que eu pude fazer naquele Sim. momento com a bagagem de vida que eu tinha naquele Sim. momento. Então, eu estive ausente durante grande parte do crescimento da minha filha, principalmente na primeira infância, né? Então, eu sei que isso daí é uma falha e é uma dor que eu causei nela. Mas por quê? Minha mãe me ensinou dessa forma, porque ela foi ensinada de uma outra forma. Sim. A gente sempre quer dar aquilo que a gente não teve, né? E a gente quer fazer o melhor pra gente. Então, a gente acaba sendo vítima de outra vítima, de outra vítima. Então, o que eu percebi? Assim, opa... quando eu treinava muito também e era muito dedicada a isso aí, eu tava com a minha energia masculina muito forte. aflorada. Forte. Muito aflorada. E isso prejudicou também no meu relacionamento, né? Então, a gente tem que aprender, a gente tem que entender que nós não temos poder nenhum sobre o outro. A gente tem que conhecer a gente mesmo, ter autoconhecimento, desenvolver todo dia. E é um conhecimento que a gente tem que fazer... Um estudo Pra que a gente tem que vida, fazer pra pra vida, vida. né? A gente tem que se autoconhecer cada vez mais e saber que a gente pode mudar. Entra naquela frase que falou, Sim. né? Se a gente pode evoluir e a gente pode mudar pro bem geral. Então não adianta eu querer tentar sarar o outro, tentar curar o outro, se eu não tô... Se eu não tô curada. Eu nem me conheço, Não né? me conheço. Nem me conheço, como que eu vou querer cuidar o outro? Cuidar do outro. E é o que acontece hoje em dia na internet. A gente julga o tempo inteiro todo mundo, né? Considerando que aquilo ali é errado simplesmente porque é uma verdade que difere da sua. E geralmente quando você julga o outro, você está falando da sua dor. A gente julga a partir da bagagem de vida que a gente tem. Exatamente. E essa fala dela da parte da mãe, que a mãe ensinou, se você observar, você planta coisas no futuro da criação Sim. do Da seu filho. criança. Da criança. Olha o que acontece. Olha que engraçado quando a gente faz uma junção, né, da psicanálise com a nutrição. Quando a gente faz uma anamnese e vê que não é um problema fisiológico que a pessoa tá gordinha, porque pode ser uma série de problemas, pode ser hormônios tireoidianos, né? Sim. Enfim, não é problema físico, é um fator psicossomático. Geralmente, um obeso, ele quer aquele excesso de peso por proteção ou por controle. E aí, quando a gente faz uma busca lá atrás, é algum problema de relacionamento com a mãe que ele teve. Olha isso. Porque quem protege? A mãe. A mãe. Entendeu? Então, aquele excesso de peso pode ser pode ser, tá, gente? Né? Não é uma coisa que é isso. estatística. Mas pode ser um fator que ela teve de relacionamento com a mãe. E aí, quando você faz, foi até a defesa da minha especialização foi essa. Quando a gente faz uma linha histórica da mulher saindo de casa, do movimento feminista, dela conquistando o ambiente de trabalho, e mesmo assim tendo aquela necessidade, aquele desejo, porque é desejo da mulher ser mãe, é o papel da mulher no mundo, né? E não tendo... cresce junto a mulher saindo de casa e a obesidade. Sim. Né? Então, aí pode ser uma coisa Você que vê explica. que a proporção que as décadas foram surgindo é que essa quantidade de pessoas, de mulheres principalmente obesas, foi aumentando muito mais. Sim, mulheres e homens também, porque, como eu falei, a mulher é ninho. Né? E vamos entrar nas cavernas. A mulher tinha, sei lá. das cavernas. Vamos lá. O homem saía para caçar comida ou coletar, Sim. né? Porque nós somos coletores e caçadores. Coletava comida, fruta e caçava. A mulher ficava cuidando da prole, né? Então a mulher que era o ninho, a mulher que criava, a mulher que ensinava, né? E a gente deleta, sim. Assim. Quando eu fui para Manaus, lá eu vivi essa experiência, inclusive eu falo para todo mundo ir e viver essa experiência lá com os índios. Os homens saem para caçar, as mulheres ficam... É ancestral isso. Exatamente isso aí. E lá eles colocam a oca, né, tipo um paiol,
Eles chegam e distribuem assim, no banco todas as comidas, as frutas, a caça. É bonito. É bonito de ver, né? muito É bonito de ver. É muito bonito. É, E mas- as mulheres estão na representatividade dentro lá da parte lá, justamente nessa fala dela aí. Cuidar Daquilo ali. Mas o que acontece hoje? Hoje, a nossa necessidade de consumir, de querer Sim. ter sempre mais, né? Mas Tudo muito- que você olha no... Ai, olha, eu quero aquele relógio ali. Aham. Ai, eu quero aquela taça ali. Aí Verdade. você já começa, eu preciso de para isso, fazer isso, isso, isso e isso. Então, conclusão, essa competição acirrada demais é que faz com que a gente acabe largando tudo pela metade, fazendo as coisas nas coxas. meia boca. Meia boca nas Né? coxas. E aí você não dá conta nem de ser mãe direito, nem de ser dona de casa direito, nem de ser uma empreendedora, uma empresária, Aham, sei lá o quê. Porque a gente quer fazer tudo, né? Tudo. Aí desencadeia essas emoções e aí Aham. Desconta na Na comida. comida. desconta na Sabe comida. por quê? Porque olha só, não é só na comida, pode ser outros vícios também. Aham. Mas aí os outros são ilegais, né? Ou a pessoa pode beber também muito, que teoricamente é legal, né? Mas os outros vícios em químicos e tal são proibidos por lei, né? E a comida é um vício ilícito. E ela ativa no nosso cérebro o mesmo sistema de recompensa e de prazer. Sim. Que a droga, Que a droga. faz. Que a Entendeu? E droga o que, faz. que a Carla come hoje? Hoje eu como de tudo. Hoje Aí à o que noite eu você vai faço? jantar o quê? Já tá lá descongelando, vocês não vão acreditar. Escondidinho de Eu já carne ia seca falar com escondido de abóbora. lasanha. Não, é de carne seca com abóbora. Você Ai, que delicioso. fez. Não, é um parceiro meu, Ah, né, tá. que faz. Mas eu gosto de cozinhar. Uma outra coisa que a gente precisa resgatar é isso, fazer a nossa comida. Eu gosto, eu gosto Tem, muito tem de uma cozinhar. fala que eu já vi na internet, porque eu sou a rata da internet, né? Da rede social. Tem uma fala, né? De até um cara do marketing, o Marcos Paulo, ele fala o seguinte: que ele treina, ele fala treinar, comer sem culpa, Aham. treinar sem desculpa. Ótimo. E tem outra fala também que eu já ouvi, eu não me lembro da pessoa, ele fala o seguinte: descascar mais, Desembalar Desembalar menos. Ó, minha calça É. rasgou mais um pouquinho. Eita! Tá focando. Gente, você é obrigada a mostrar essa calça. A calça- Não, Tá e focada. aí, e olha que legal. Essa questão aí desenfreada que você falou de consumo. Uhum. Quanto mais você se conhece, menos você precisa provar pro outro e consumir. É verdade. verdade. É verdade. Sabe? Menos você Isso é precisa. verdade. Eu sei porque eu comprava desenfreadamente, né? Eu tinha um padrão de vida que era mais alto, né? Enquanto eu estava casada. E eu tinha que estar com roupa nova sempre. Eu tinha que estar com bolsa nova sempre. Isso às vezes é até pra gente mostrar pro outro. Mostrar para o outro. Aí tem uma frase, né? Já que a gente tá falando frases, que um professor meu da faculdade falou que eu falei assim, gente, é isso. O que é o status? Você quer por quê? Por que a gente quer ter o relógio, quer ter a roupa, quer ter a bolsa? Por uma questão de status. A gente quer parecer, né? E status é você comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem pra fazer inveja em quem não gosta de você. Exatamente, é isso aí. verdade. Pra E quê? a mulher em si, ela tem essa pegadinha, Pra né? quê, né? Que se você observar, quando uma mulher chega no ambiente, geralmente você olha, você faz aquele raio-x, né? Faz o raio-x. Aham. Literalmente o raio-x. Cabelo, maquiagem, brinco, roupa, calça bocada. Não, isso é ela. Porque, olha, ela não chegou vem, não. aqui, ela notou um punhado de coisa. Eu falei, Ah, mas eu sou uma gente, pessoa mas observadora. Eu não vi isso, não vi isso. Detalhista, eu sou uma não vi pessoa isso, não. detalhista, observadora. Eu não tô falando que eu faço esse raio-x. Mas a mulher em si, ela faz esse Sim, raio-x. a gente faz. Faz esse Porque, raio-x. porque a mulher tem isso, né? De comparar, né? De querer comparar. Tanto que quando o cônjuge vai sair junto, você vai sair com essa calça? Tem que dobrar a barra dessa calça. Ah, essa camisa não tá legal, não combinou. Eu falo com meu esposo, né? Você não vai sair colorida assim, não. Peraí, vamos fazer um monocromático aí, vamos dar uma melhorada. Camisa de time, né? Nossa! Regata. Nossa, chinelo. O melhor não é isso. O bom é quando você tá toda arrumada, E ele- toda bonita. Aí ele pergunta, tá pronta? Aí você fala, tô, amor, acabei de me maquiar. Aí você olha pro sujeito, ele tá de bermuda, Sim. de havaiana, camisa do Brasil. Aí você fala assim, E você o vai boné? aonde? Tá bom, né, Ah, eu vou amigo? sair assim. Ah, não, puxa vida, eu tô toda armada. Não, mas eu vou sair assim, me sinto à vontade assim. Gente, por que homem é assim? Mas não, tem e o homem muitos que são. E o homem, ele não tem essa vaidade que a mulher Não. tem. Ele não tem. Pra ele, o básico, Tá bom, simples, né? tá ótimo. Ele não tá nem aí. Meu pai costuma dizer o seguinte: o importante é o dinheiro Você tá no me bolso. sentindo bem. É. Ele fala que o importante tá aqui dentro do bolso. Não, e outra coisa,
Por exemplo, a gente está falando de roupa. Aqui em Vitória é muito pequeno, todo mundo acaba que se conhece. Então tem vários eventos. Às vezes você tem 2, 3 eventos para ir numa semana. Sim, verdade. Eu adotei o preto. Ela adotou o preto. Aí eu falo bem assim, gente, usei essa roupa semana passada. Eu falo, quer saber, eu vou usar de novo, até a princesa usa. Isso, qual que é o problema? Qual é o problema? Eu me sinto bem, fica bem em mim. Porque senão, gente, você acaba... Não tem fim. Não tem fim. Não tem Se fim. você tem um Fusca, você quer um HB20. Se você tem um HB20, você quer Uma BMW. É isso aí. E não tem fim. Não tem fim. Verdade. Então, pra que essa questão toda, né? O Fusca vai te levar no mesmo lugar que a BMW. E falar né? em Fusca, eu tô doida pra comprar um. Não gosto de Fusca, não. O novo é Nossa, acho lindo, né? lindo. Não, É não gosto, lindo. não. Eu gosto de carro antigo não. também. Eu gosto de carro antigo. Eu gosto de carro preferência. pequenininho, mas não gosto de Fusca, porque eu sou muito pequena, gente. Aí o Fusca, ele é pequeno, eu não consigo enxergar. Ah, amiga, vocês estão tentando andar de Dodge Ram. Isso. Ela gostou lá. É bom, né? É bom, né? Pois é, Carla, esse papo é bem interessante. Eu faço acompanhamento com a nutricionista. Tô trocando, na verdade, a nutricionista, porque a minha foi embora. E eu aprendi, Isa, a Depois te comer... dou meu telefone. Ah, ótimo. Ótimo. Eu aprendi a fazer as marmitas, né? Porque a gente segue um plano alimentar, então a parte da caloria e tudo mais. E eu aprendi a comer melhor, não que eu comia mal, mas eu aprendi a comer melhor e de forma inteligente. Eu não entendia que, por exemplo, a carne ia me dar mais saciedade, Sim. porque meu corpo precisa disso. Eu não sabia que o carboidrato ia me dar muito mais energia, porque eu já sou uma pessoa extremamente elétrica. Eu aprendi a comer de forma inteligente, mesmo não estando em casa. Né? Fazer melhores escolhas. E melhores escolhas, entender o que faz bem, o que não faz. Eu aprendi a não comer o açúcar. Não que eu não como açúcar, mas eu aprendi a não comer o açúcar. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, dentro da nossa conversa, né? Até que ponto é saudável você viver uma rotina assim? Porque você é uma nutricionista diferente. Você falou que come de tudo, né? Mas até que ponto? Por exemplo, eu posso me dar o luxo de comer bonitinho segunda a sexta, chegar sábado, domingo, meter o pé na jaca? Pode. Olha, É exatamente isso que eu essa ensino. notícia é top. Você vai querer, né? Não, eu vou colocar aqui. Não, sabe o que eu ensino? A comida, ela não pode ser o centro da sua vida. Entendi. Por exemplo, se você pensa, eu só posso comer marmita final de semana. Ai, meu Deus, se você tem essa preocupação, se a comida é o centro da sua vida, não é saudável. Entendi. Entendeu? A comida, ela tem que fazer parte da sua vida. Mas eu, vou dar o exemplo do que eu faço e do que eu ensino meus pacientes a fazerem. A gente faz lá um plano alimentar para ele. Eu gosto de fazer junto com o meu paciente. Eu não sou a nutricionista que você vai lá, eu faço anamnese, te pergunto a vida inteira, e aí você vai embora, daqui a 3 dias você recebe o plano alimentar. Não. Eu monto junto com o paciente. Não, mas o que tem nós vamos aqueles fazer? nutricionistas também que imprimem e te dão. São toma uma aqui, vai. delícia. Já fui nutricionista assim, ele... Toma, amiga. Toma vai aí, lá. 2 colheres de sopa de arroz. Eu falo assim, vamos montar seu café da manhã. O que você acha disso, disso, disso? Vai funcionar pra você? Não vai funcionar? Né? Aí a gente vai mudando e ajustando na hora. E o tempo inteiro, meu paciente pode me chamar no WhatsApp, assim, Carla, eu não aguento mais comer isso. Pelo que eu troco? Sendo que eu já ensinei as coisas, mas eu dou essa liberdade. Entendi. Porque o que o paciente precisa? Ele tem que saber escolher os alimentos. É isso aí que faz O diferença. diferencial. É o diferencial. Até porque tem muitas pessoas acham que um nutricionista é caro. Porque passa aqueles pães integrais, Não. as chias, não sei o que lá, aquele tanto de coisa. Um bom nutricionista, ele vai te dar alimentos que estejam dentro da sua realidade cultural, dentro da sua realidade financeira, né? E com comida de verdade. Se você vai no nutricionista que ele te passa mais cápsula do que comida, É melhor já negócio para errado. de ir. repensa, Tem um negócio entendeu? errado. Não que a gente não possa usar indústria farmacêuticos, fitoterápicos Sim. em benefício da gente. Aham. Tem e deve que usar. Mas a base, o nutricionista, ele estuda alimento. Né? Então, a pessoa ela tem que saber comer comida de verdade. Por isso que tem aquela frase do desembala menos, descasca mais, sabe? Descasca É comida mais. de verdade. A gente precisa resgatar. Tem uma questão que eu falo sempre, que até naquela palestra que a gente foi do Flávio, ele fala que o futuro está no passado. Foi. Futuro da E eu nossa. falo, o futuro é ancestral. A gente precisa resgatar esses valores, porque a gente não tinha essa epidemia, essa pandemia, na realidade, de obesidade. obesidade. E as crianças. Sim. Gente, as crianças estão cada dia Sabe mais. qual que é o maior veneno hoje de criança? Tela. Tela, verdade. E sabe o que a mãe faz? E Tela. eu não culpo. Bota o celular,
e taca a galinha comida na boca. pintadinha, E taca a comida na biscoito boca. maisena. Aí a criança Maisena. tá aqui assim, ó, olhando. É. Abre a boca, olhando pro celular. Não sabe nem o que é. Então a que gente tá fazendo? perdeu o ritual da alimentação, que é sentar e E comer. dar papinha, né? Lembra? É. O aviãozinho, eu lembro dessa Não, época aí do é, aviãozinho. hoje- Sentar e comer, né? É. A gente perdeu isso. Tanto que tem uma parte da nutrição, que é o Mindful Nutrition, que você prestar atenção no que você está comendo. É. Você tem que prestar Você tem que ter, atenção, tem que ter a um ritual. sensação de presença. Isso aí não é só na comida, não. Em tudo. Isso é em tudo. Em tudo. Porque se eu tô aqui com um pensamento lá fora, era melhor não estar, É, né? Então isso é assim, quando você vai transar, sim. quando você vai Sim. estudar. E ó, falou em transar, eu já gosto. Né? Quem é que não É aqui, ó, sabia que isso daí tem um poder incrível? Quando a mulher tá presente, ela traz um homem, ela conecta Claro, o homem. é verdade. lógico. Presente no beijo, presente Em tudo, tudo, é. né? Presente em Porque a gente tem essa facilidade de dispersar com muito rapidamente. Então, o que acontece? Você tá ali e você tá pensando no bolo que tá assando, no menino que você vai buscar na escola às 5 horas da tarde, aí o cara tá lá e você tá Por aqui... quê? Porque a gente quer dar conta de tudo. porque quer dar conta de tudo. E você já reparou que o homem não é assim? Não, ele tem a caixinha Ele dele. tem a A caixinha, caixinha dele. do A gente nadar. falou, Isso daí a Isso gente aí. tem que aprender com aprender. eles. Verdade. Entendeu? A gente tem que aprender. Todo relacionamento é uma troca. Né? Eu tô aqui aprendendo com vocês, tô tentando passar um pouquinho do que eu sei, então todo relacionamento é uma troca. Todo encontro é uma troca. De energia até. Eu saio, levo um pouquinho de você, você deixa um pouquinho de mim. E relacionamento é isso. Então a gente, voltando naquele assunto todo que eu falei no início, a gente não pode deixar de ser feminista e tem que. Não pode deixar de ser De feminina. feminina e É. tem que ser uma junção. Uma E não junção. pode depreciar o homem por conta dele ser assim. É. A gente tem que aprender com ele. Tem Lá- que ser uma troca, né? Com Isa certeza. vai até falar que eu tô puxando o saco do marido, mas lá em O casa, dia inteiro. todos os podcasts eu tô Dia puxando. inteiro. Puxando o saco do maridão. É porque a gente realmente aprendeu a entender. Amor, te amo também. Nós aprendemos, né, claro, depois de estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, como que cada um funciona Sim. dentro da sua personalidade, né? Meu esposo, ele é extremamente dominante, eu já sou mais a pessoa mais cautelosa. Aham, Dentro do aham. quadrante do DISC, que a gente Aham. conseguiu se identificar. Ele entendeu o que eu gosto de fazer, que pra ele era uma coisa desconfortável, não fazia sentido pra ele, e eu entendi o que ele gosta de fazer, coisas simples, É do dia a isso. dia. E tem as linguagens do amor também, Sim. né? Com Por certeza. exemplo, o meu namorado hoje, ele é extremamente racional. Ele é o cara da planilha. Da Vamos planilha. colocar. É do Excel. É o cara do Excel. Se tem uma coisa que eu odeio na minha vida, é falar, Carla, faz uma planilha. Nossa. Nossa. Eu falo assim, Kel, faz uma planilha Não, pra mim. Só que aí eu preciso aprender com ele. Da mesma Sim. forma que ele tem que aprender comigo. Porque a gente é o contrário. Eu sou emoção e razão, ele é razão e emoção. Entendeu? Então tem que ter o Tem que ter equilíbrio. o encaixe. Tem que aprender um Até com o pra outro. ajudar nessa parte também dentro da nutrição aqui, da alimentação. Foi uma das dificuldades que eu enfrentei quando partimos para a nutrição. Uhum. Para ele aprender a comer melhor, eu também. Inclusive, eu faço tudo isso justamente para ajudá-lo, porque ele precisava realmente perder peso. Eu também melhorar a questão da saúde. E eu tive essa dificuldade de entender a personalidade de comida dele e ele entender a minha também. Porque ele falou, nossa, você come... Você acabou de comer, você já tá com fome. Eu comi agora, eu não consigo. E eu acabei de antes de ir pra cá, eu atendi um casal. Eu gosto de fazer programas de família também. Por quê? Porque o ambiente que você tá interfere diretamente na sua forma. Né? Se um quer fazer dieta, mas a família inteira come errado, não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, um tem que levar o outro. E tomara que um leve o outro para um ciclo virtuoso. Sem né? dúvida. Né? A gente tem que pensar isso. E aí, esse equilíbrio vai ditar muito, né? Um tem que olhar a virtude do outro Sim. e agregar. E Agora, trazer. um detalhe importante que eu acho que vale a pena dizer é o seguinte, o brasileiro, ele não come bem. Por que eu vou dizer isso? A gente, eu morei 10 anos em Lisboa. Uhum. Então, assim, primeiro que lá não sei, tem 3 anos que eu saí de lá. Eu voltei em 2020, então eu vou falar até 2020. Não tinha self-service, Aham. tá? Self-service pra mim é o pior local que você vai. Por quê? Você come uma comida
até com a qualidade razoável, mas você tem ali lasanha, estrogonofe, feijoada, muqueca, e aí você olha para aquele monte de coisa, aí você faz aquele prato de trabalhador braçal, porque eu quero comer lasanha, aí eu também gosto de feijoada, também gosto de estrogonofe, também gosto de bobó. Então, salada é maionese. Não, aí salada o que acontece? nem coloca. Dependendo, você nem põe salada. Então, assim, além disso, tem essa mistura que a gente faz, que é o quê? O arroz e o feijão, tudo bem. Mas você faz arroz, feijão. Tem gente que faz arroz, feijão, macarrão, polenta, maionese, salada de alface com tomate, carne ensopada. E aí você põe aquilo tudo no seu prato. E o seu estômago não dá conta, porque se você for observar, e eu vivi isso lá, você pede um peixe grelhado, e a comida lá é muito mais barata do que a nossa aqui. Você vai lá, você pede um bacalhau grelhado com legumes. Pronto, você come, você fica satisfeito. Exatamente. Super saudável. Entendeu? Super E é saudável. super saudável. Vem ali cenoura, batata e brócolis. E um bacalhau dessa grossura, não é esses bacalhau que a gente tem aqui, né? E é barato. Aí, se não for isso, por exemplo, na hora do almoço é muito comum. Come uma sopinha, é mais frio, né? Mas você toma uma sopinha, depois você pode comer a sopinha ali com o seu pedaço de pão, ou então você vai comer uma comida que não tem essa quantidade de mistura que a nossa comida tem. É verdade. E aí a gente acaba por não saber o que escolher, porque são tantas opções, como acontece no self-service. Essa sua fala me remete à questão cultural que leva a gente a ter excesso de peso. E aí vão ter duas coisas que vão influenciar. A questão do self-service, que é tipicamente brasileiro, que tem essa diversidade de comida, opções. de opção, e a gente vai querer comer tudo porque é tudo gostoso. É tudo gostoso. No sul, É feito, pensado para isso. Pra isso. E aí entra um outro fator cultural do Brasil que é: o pai e a mãe ensinam o que pra gente? Não pode deixar comida no prato, porque tem gente verdade. passando fome. Nossa, Aí você bota aquele prato de pedreiro e você tem que comer tudo. Tem que comer. tudo. Né? E existem tantas outras formas de você ajudar quem passa fome. Não é deixando comida no prato Verdade. que vai sanar a fome do Brasil, É né? uma crença que a gente vai aprendendo, São crenças. né? Que vem da ancestralidade, né? A gente falou sobre isso essa semana. A mãe passou a avó viveu Passou um fome. momento de guerra, né? Porque quem nasceu em 1930 Sim. participou da guerra, mesmo que a guerra não tenha acontecido aqui no país, mas foi um momento de escassez. Sim. Então aquilo ali já está enraizado, que passou para os filhos, que passou para sua mãe, que passou para você, e você acaba sem se dar conta, passa também para o seu filho. Isso. E o que acontece com isso? A gente vai desenvolvendo. Quanto mais a gente come, mais a gente dilata a parede no estômago. E existe uma reação aí que a gente precisa que o alimento encoste ali na parede para liberar um hormônio, para ir lá no cérebro te avisar: opa, tô cheio. Por isso que quem come muito realmente sente mais fome, né? Ainda É um tem fator. isso. Quem é obeso e come muita quantidade sente mais fome realmente. Sim. E demora mais tempo para se sentir saciado. Então, existem todas essas crenças limitantes que a gente foi educado e ensinado. Verdade. Né? Tanto que o brasileiro, quando vai pra fora, ele se vê numa situação, por exemplo, o comum do brasileiro é arroz e feijão. A base, arroz e feijão. E é uma mistura maravilhosa de Maravilhosa. proteína, tá? Aí vem arroz, feijão, que são carboidratos, claro, né? Arroz, feijão. Aí, por exemplo, lá na Bahia, eu falo que eu fui criada a comer arroz, feijão, cortado de abóbora com quiabo. Aí vem uma proteína, aí vem a maionese, né? O macarronese, macarrão com maionese. E de quebra ainda, a gente quebra um ovinho caipira, joga por cima e manda pra dentro. Eita, Ó, delícia. se não fosse a maionese aí, seu prato estaria perfeito. Tava perfeito. Entendeu? O problema que entra nessa questão que você comparou com Portugal é a mistura. Sim. Né? Não precisa disso aí tudo, né? Tivesse um arroz, feijão, o virado de abóbora com quiabo, que você falou. Cortado de abóbora com quiabo. Gostei disso aí, Nossa, hein? é muito bom. E a proteína tá perfeito, o Perfeito. prato. Bota mais umas folhinhas, né? E à tarde come uma frutinha. E mamãe faz assim, a gente vai pro sítio. Arroz, feijão, cortado de abóbora, galinha caipira e um pirão. Ó, que delícia. Meninas, deixa eu falar uma coisa com vocês. É muito assunto, É muito papo, né? Muito. É muito assunto. Eu acho que merece outro encontro. Vamos encontrar de novo. A gente pode falar, por exemplo, de nutrição pra mulher na menopausa. Sim, Olha, adorei. Nutrição ótimo pra tema. mulher tentante. Ah, ótimo. tá também. vendo? Olha, Pode eu fazer. quero saber desse negócio. Viu? Babado aí, ó. Tá vendo? Várias coisas, tem várias coisas. A nutrição, gente, faz parte da nossa Faz vida. parte, faz E parte. quando a gente faz as pazes com a comida, a gente faz as pazes com um monte de outras coisas. Verdade.
E é isso que eu tento ensinar lá pros pacientes. Não, e ensinou muito aqui pra gente. Muito mesmo. Você entendeu? que tá assistindo a gente aqui no YouTube, ou está ouvindo a gente aí pelo Spotify, quando você finalizar essas atividades aí, é só você clicar nos links que estão abaixo na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, né, Isa? Deixa o like, Comenta, comenta. compartilha esse conteúdo que é muito rico, teve muitos insights aqui importantes. Todos os dados da Carla também vão estar lá pra Prometo você que poder começar a seguir. Prometo que da próxima vez eu não venho com calça rasgada. Gente, olha, eu não vou mostrar pra vocês, mas eu vi, hein? Ai, gente, contando de tudo nesse podcast. Carla, obrigada pela sua participação. Foi assim, eu acho que a gente tá terminando nosso dia bem. Muito bem. Muito bem, com obrigada. todos os Vou conteúdos jantar que agora você passou inteligente. aqui. Isso, obrigada de Não coração. é intermitente. É inteligente. Fazer um jantar inteligente. Vou patentear. É isso. Ó, obrigada de coração. Podem contar comigo, podem me chamar que eu adoro falar. Tá joia, tá joia. Um prazer conhecer você, viu, Prazer, Carla? gente. Pois é, gente, olha, e semana que vem a gente tá de volta. Eu e Kel aqui no Pode Pocar, O podcast mais capixaba do estado. mais feminino do estado. É isso aí. Lembrando que nós vamos trazer convidados homens aqui também, né? Não, eu digo mais feminino porque é apresentado por nós duas. Nós duas. Mas os homens são super bem-vindos e eu tenho certeza que eles vão trazer assuntos assim fundamentais pra gente. É isso aí. Um beijo, Aguardo você no próximo episódio, hein? boa semana.